Olá, amiguinhos e amiguinhas. Hoje eu vou estar ensinando a receita de um pão caseiro que é uma delícia. Nessa receitinha não vai nem ovo e nem leite. O pão é uma delícia e muito prático de fazer. Nós vamos precisar de 1 quilo de farinha de trigo da sua preferência, 2 fermentos biológicos, óleo, essa quantidade de óleo, água morna, sal e açúcar. Primeiro você vai colocar em uma bacia a farinha de trigo, lembrando que você tem que deixar um restinho aqui, ó, aqui um restinho, se caso a massa ficar muito mole, você completar. Sempre eu deixo esse restinho. Depois você acrescenta 8 colheres de açúcar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá uma mexida. Depois você adiciona uma pitadinha de sal. Eu pego aqui com cabo mesmo. Uma pitadinha de sal no cabinho aqui, ó. Sal. Depois eu acrescento o óleo. Dá uma mexida. Aí eu acrescento os 2 pacotinhos de fermento. Dois. Dou uma leve mexidinha. Agora eu acrescento a água. A água eu vou pondo em poucas quantidades. Vou colocando assim. E vou mexendo. Aí eu gosto de colocar um pouco de água a mais, porque se ficar mole eu completo com o trigo que eu deixei. Aqui. Tá meio difícil aqui porque eu tô segurando o celular. Aí eu acrescento mais água. Não tem problema se ela ficar um pouco mole. Esse copo de água aqui, a água foi pouca. Eu vou pegar mais um pouquinho de água, já já eu volto. Lembrando vocês que essa água aqui é morna, tá? Tem que quebrar o frio dela, bem morninha mesmo. Não muito quente, porque senão cozinha o fermento. Morna, na hora que ela deu uma esquentadinha, pronto, pode desligar. Aí eu acrescento. Já lavei minhas mãos. Aí eu masso essa massa por 5 minutos. 5 minutos amassando essa massa. A água não tem quantidade. Ó, mas tá meio difícil aqui porque eu tô segurando o celular. Aqui, ó, ela já tá molinha, mas eu ainda gosto de colocar mais água. Deixa eu colocar aqui, peraí só um pouquinho. Nossa, a água é pouca demais. Massa, eu vou amassar ela assim, 5 minutinhos, daqui a pouquinho eu volto. Eu gosto de deixar ela bem assim, ó, bem molhadinha assim, ó. Que agora eu vou acrescentar o restante do trigo até soltar da mão. Esse restinho de trigo que tem aqui, ó, eu acrescento, vou acrescentando e massando até desgrudar da mão. Aí daqui 5 minutinhos eu volto pra mostrar como que ficou. Não podemos esquecer que o segredo é amassar
bem. Massa, ó, ela fica lisinha, ó. Lisinha, lisinha. Você massa ela durante... Ixi, tá tão fofinha que tá até quebrando, mas ela fica lisinha assim, ó. Massou por 5 minutos, deixa crescer lá no sol 10 minutinhos. Aí 10 minutinhos eu volto aqui. Prontinho, já deixei a minha massa descansar por 10 minutos e ela ficou assim. Agora eu vou pegar ela, despejar aqui nesse balcão. Olha o tanto que tá fofinha. E vou partir em 4 pedaços com uma faca. Separei 4 pedaços iguais. Agora eu vou abrir cada uma dessas massas com um rolo, que eu gosto de fazer 4 pão com rolo. Mas se você preferir, não precisa de partir a massa, você simplesmente enrola que nem pão de queijo e põe numa forma, que dá certo também. Eu prefiro assim, fazer 4 pão maiores, que aí eu abro eles com esse rolo de madeira. Agora não tem como eu mostrar como que eu faço para abrir, mas eu vou ver aqui se eu consigo. Eu abro com esse rolo de madeira e coloco nessa forma. Mas se você preferir, você não precisa separar a massa. Você só enrola que nem pão de queijo e coloca numa forma. Lembrando que eu não sou profissional, eu peguei essa receita de um amigo meu. Aí eu gosto de abrir assim, né, com um rolo, abrir assim pros lados. Eu abro assim pros lados, aqui é porque ficou uma ocupada. Depois que eu abrir ela desse jeito, eu vou enrolar. Eu venho enrolando, os lados não precisa de ficar igual, você abre do jeito que der pra ficar bom. Que tá difícil de enrolar só com a mão. Eu venho enrolando ela. Sim, enrolo, enrolo. É difícil enrolar com a mão e filmar com a outra. Mas nos próximos vídeos eu prometo que vou fazer uns vídeos melhores. Aí depois que eu enrolei assim, né, ele, bonitinho, aí eu venho de cá, empurro ele aqui pra dentro, assim. Essas pontas dele aqui, eu dou uma empurrada pra dentro, viro ele e faço do outro lado igual. Pronto. Aí eu vou colocar nessa forma, não precisa de untar, não precisa. Eu vou colocar os meus 4 pão, vão ficar tudo igual esses outros 3 que faltam. Quando ele estiver prontinho aqui na forma, eu volto e mostro pra vocês. Prontinho, acabei de enrolar os 4, como vocês já podem ver. E lembrando que você não precisa, vocês não precisam enrolar ele desse jeito. Vocês podem enrolar ele que nem pão de queijo. Tanto é que cabe até em 2 formas. Do tamanhozinho do pão de queijo, que ele cresce. Agora, eu levo ele, eu jogo um pano em cima e levo ele no sol por mais 1 hora, 2 horas por aí. Eu deixo ele crescendo 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas no máximo eu deixo ele crescendo, o prazo para ele crescer lá no sol. E quando eu voltar, eu mostro pra vocês e falo quanto tempo que eu deixei crescendo. Mas é nesse tanto, mais ou menos, entre 1 e 2 horas, ou 1 hora, ou 1 e meia, ou 2 horas. Tanto que vocês preferirem, vocês podem deixar, mas até 2 horas. Quando eu terminar, eu volto com o resultado e mostro pra vocês.